Então, a gente vai apresentar a conferência número 4. Os integrantes do grupo são Álvaro, Gabriel, Jean, Luana, Mariana e Pedro. Na conferência anterior, o Foucault fala um pouco sobre os efeitos e os mecanismos da estatização da justiça penal na Idade Média. E agora, essa conferência já vai se passar ali no final do século XVIII, início do século XIX, onde surge a sociedade disciplinar, né? É a sociedade contemporânea, que ele vai chamar de sociedade disciplinar. Então, ali ele faz uma listinha, assim, do que ele pretende demonstrar nessa conferência, que são as formas práticas penais que caracterizam essa sociedade disciplinar, as relações de poder subjacentes a essas práticas penais, quais as formas de saber, os tipos de conhecimento, os tipos de sujeito de conhecimento que emergem, que aparecem a partir e no espaço dessa sociedade disciplinar, que é a sociedade contemporânea. Então, esses são os pontos que ele pretende demonstrar através dessa conferência. A formação dessa sociedade está atrelada à reorganização que teve no sistema judiciário e penal nos países da Europa e também em outros países do mundo. Como essa reforma aconteceu em vários países, em cada país ela tem a sua forma de ocorrer, então ela teve diferentes amplitudes, intensidades em cada país, começando ali pela Inglaterra. O texto vai citar o exemplo de que nesse país o conteúdo, né, das normas penais, as condutas penalmente repreensíveis, teve uma grande diferença, uma grande mudança, enquanto que a forma de punir continuou relativamente estável. Então, essa reelaboração que teve na lei penal como um todo, né, uma reelaboração teórica, foi encontrada também em outros autores. O princípio fundamental que a gente vai encontrar aí é de não relacionar mais o crime com a falta moral ou a falta religiosa. E o segundo princípio que ele cita ali é que a lei penal ela deve representar o que é útil para a sociedade. Então, ela não deve só transcrever a lei religiosa, natural ou moral, mas repreender mesmo, né, reprimir o que é nocivo à sociedade, o que vai contra os valores daquela sociedade, e dessa forma a gente consegue definir o que é útil para a sociedade olhando para o direito penal. O terceiro princípio decorre desses dois, então ele vai dizer o que é crime, conceituar crime, e vai dizer que o crime é algo que danifica a sociedade, é um dano social, uma perturbação, um incômodo para toda a sociedade. Então não é algo simplesmente parecido com o pecado, né, olhando pelo lado religioso, ou com a falta olhando para o lado moral, mas é algo que realmente vai causar um dano social. E aí ele vai definir também o criminoso, que seria o inimigo social, né, em razão dele danificar, dele perturbar essa sociedade. Então ele é o inimigo social. E ele cita ali Rousseau, né? Rousseau afirma que o criminoso é aquele que rompeu o pacto social. Então há uma identidade entre o crime e a ruptura do pacto social. Então o criminoso ele é visto como um inimigo interno, né? Dentro da sociedade, ele não compartilha do mesmo pensamento, não respeita os mesmos valores daquela sociedade em que ele está inserido. Diante desse conceito de criminoso e de crime, a lei penal vai ter o papel de reparação da perturbação causada a essa sociedade. Então, ela não é uma vingança, simplesmente uma retribuição, né, de um dano ou a redenção de um pecado, mas tem esse objetivo de reparar uma perturbação causada. Como dito pela minha amiga Mariana anteriormente, o crime trata-se de um dano social, onde o criminoso é o inimigo da sociedade naquele local específico. Importante destacar que com o avanço do iluminismo e dos ideais racionais, larga-se, deixa de lado, aquela ideia de que o criminoso, ao matar, teria que receber uma pena divina, algo do tipo, né? É nesse sentido que entra o legislador tipificando a conduta para que essas mesmas condutas atentatórias à sociedade não voltem a aparecer. Nesse sentido, e com a ajuda de alguns teóricos como Jeremy Bentham e Beccaria, nós temos 4 tipos possíveis de punições.
A primeira delas é a exportação. Nessa, o criminoso ele é expulso do local, porque, como diria Beccaria, ele quebrou o contrato social de Rousseau, portanto, ele teria que ser expulso daquele local. Aqui nós temos um exemplo claro de Atenas, na época de Sócrates, onde ele foi condenado por 501 jurados e por uma pequena margem ele poderia ter escolhido uma pena mais branda, como o exílio, mas ele escolheu a morte. Isso mostra que a exportação estava presente na sociedade há muito tempo. A segunda opção traria o criminoso como o próprio inimigo do local. Aqui ele seria visto com certa humilhação por parte da sociedade. E novamente, Beccaria ele lista algumas formas que essa humilhação seria feita, agindo diretamente no psicológico do criminoso. A terceira teoria de pena pode ser caracterizada como a reparação do dano social. Isso quer dizer que, em alguma medida, o criminoso ele devolveria, de alguma forma, aquele crime que ele cometeu à sociedade por meio do trabalho forçado. Importante destacar que nós vemos isso até hoje no Brasil, não nos mesmos moldes, obviamente, muito diferente, mas existe penas alternativas de prisão, e uma delas é o serviço à comunidade, que pode se entender como forçado, se decidido assim pelo juiz. Em quarto e último lugar, talvez seja a pena mais facilmente abandonável, talvez seja a mais complexa, que era a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Matar quem matou, roubar quem roubou. Com o avanço dos ideais iluministas, novamente, nós temos que essa forma de pena foi deixada de lado. Com este arcabouço realizado em torno das 4 formas de condenações, a gente chega à conclusão de que, será que elas foram eficazes ao longo dos anos? E a resposta é não. Por volta do ano de 1820, no momento da restauração da França, a gente vê um movimento de deixar essas 4 formas de punição que vieram a partir de Beccaria e Bentham, por exemplo. Todas essas formas elas foram abandonadas justamente pelo crescente ideal iluminista. Afinal, em uma sociedade cada vez mais industrializada, numa sociedade cada vez mais complexa, esse tipo de pena poderia ser caracterizado como alguma coisa extremamente arcaica, que não fazia sentido mais com a sociedade daquela época. E no início do século XIX, em alguns trechos do livro de Beccaria, nós conseguimos ver de maneira clara uma espécie de pena que foi deixada: a prisão. Nesta, nós temos uma teoria muito grande a respeito, mas a prática talvez deixe a desejar. Outro ponto importante é que a legislação penal ela abandona essa ideia de deportação, ela abandona a lei de Talião, ela abandona todas essas 4 já faladas e emerge como a lei penal uma utilidade social, não buscando mais o que é socialmente útil à sociedade, mas sim moldando-se ao indivíduo, nas chamadas circunstâncias atenuantes que nós vemos até hoje, por exemplo, no direito penal brasileiro. Ou seja, não há necessidade mais de se aplicar a lei de forma literal, mas sim moldar esta mesma lei por meio do juiz ou do júri ao indivíduo criminoso. A penalidade do século XIX, do início e do meio, tem em vista cada vez menos a defesa da sociedade, mas sim o controle do indivíduo. Diferentemente do que víamos em Beccaria, por exemplo, onde ele dizia que a punição sem uma lei explícita e sem um comportamento explícito necessariamente não tem como ocorrer. Aqui eu cito uma passagem do livro de Beccaria, dos delitos e das penas. A parte 23 vai dizer que o interesse de todos não é somente que se cometam poucos crimes, mas ainda que os delitos mais funestos da sociedade sejam os mais raros. Os meios que a legislação emprega para impedir os crimes devem ser, pois, mais fortes à medida que o delito é o mais danoso à sociedade. Essa é conhecida como a proporção entre delitos e penas. Michel Foucault
explica em sua conferência número 4 um último ponto capital sobre a teoria penal, o controle dos indivíduos. Ele explica que uma instituição penal não pode estar inteiramente em mãos de um poder autônomo. Ele coloca esse poder como poder judiciário, ou seja, esse poder judiciário não pode e jamais deve ter poder pleno para agir, para executar. Ou seja, o único poder judiciário não pode ser juiz, júri e carrasco ao mesmo tempo. E como ele faz isso? Michel Foucault, ele atribui a Montesquieu a separação dos poderes, ou seja, a separação do poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, onde cada um tem sua delimitação de poder sem invadir o poder do outro. Ele também explica que o controle dos indivíduos não pode ser efetuado pela própria justiça, mas por uma série de outros poderes laterais à margem da justiça. Ele explica sobre a polícia, as instituições de vigilância e correção, as próprias penitenciárias, nos dias de hoje, as delegacias de polícia, no caso do Brasil, e suas divisões, seja a delegacia de homicídios, furtos e roubos, e demais categorias. Uma reflexão que dá para fazer também é sobre a HQ V de Vingança, de Alan Moore, onde um único poder é juiz, júri e carrasco. Um único poder autoritário comanda a polícia, comanda o que deve ou não ser proibido, sem consulta, onde a imprensa é controlada pelo governo, é tudo controlado pelo governo. Outro paralelo também que dá para fazer sobre isso é o nazismo, o poder nas mãos de um homem só. Outra coisa que Michel Foucault explica é sobre Jeremy Bentham, que ele respeitando os outros autores, para Bentham ele deveria ter uma qualidade especial, porque Bentham elaborou o panóptico. O panóptico seria uma prisão, e no meio dessa prisão uma estrutura elevada, onde quem está lá dentro pode ver tudo ao seu redor, sem que os outros vejam. Mas também uma reflexão sobre o panóptico é o panóptico do século XXI. Pode não parecer, mas nós estamos em um panóptico diário, seja na TV, seja em casa. Como? Na TV, por exemplo, Big Brother Brasil, A Fazenda. Em casa, a própria câmera do celular, como está feito agora, as próprias videoaulas, as aulas em live. Nós estamos num verdadeiro panóptico. Foucault ressalta que na França e na Inglaterra existiu uma série de mecanismos de controle que surgiram durante o século XVIII por conta de necessidades da população e se estenderam por toda a sociedade, se impondo a uma prática penal. Na Inglaterra, eles se formaram em níveis baixos da escala social, por grupos que atribuíam a si mesmos o dever de manter a ordem. Em primeiro lugar, começou com comunidades religiosas metodistas, que organizavam sua própria política. Eles cuidavam de casos de embriaguez, adultério, recusa de trabalhar, entre outros. Em segundo lugar, vieram sociedades ligadas às comunidades religiosas, mas que eram de certa forma afastadas. Um exemplo é a Sociedade para a Reforma das Maneiras, que mantinha 100 filiais na Inglaterra. A sociedade propunha o respeito ao domingo, impedir os jogos, a bebedeira, a prostituição, o adultério, entre outros desprezos com Deus.
No final do século XVIII, essa sociedade foi superada por outra inspirada por um bispo e aristocratas da corte chamada Sociedade para a Supressão do Vício. O objetivo era respeitar o domingo, impedir a circulação de livros obscenos, impedir os jogos, a prostituição, entre outros. Em terceiro lugar, vieram os grupos de autodefesa de caráter paramilitar, que surgiram em resposta aos movimentos políticos, sociais e com conotação religiosa, fazendo reinar a ordem política ou penal. Na última categoria estão as sociedades econômicas, que se organizam para defender seu patrimônio, seu estoque e suas mercadorias. Essas polícias dividiam os bairros em organizações privadas. Essas sociedades respondiam à urbanização, ao deslocamento populacional do campo para as cidades, à transformação econômica, a uma nova forma de acumulação de riqueza que demandava a necessidade de guardar e garantir a segurança à medida que acumulava, e às revoltas populares. Analisando a evolução dessas associações espontâneas na Inglaterra, Foucault observa um triplo deslocamento. No primeiro deslocamento, os grupos eram quase populares, da pequena burguesia. Os metodistas se organizavam para tentar suprimir vícios e reformar maneiras, mas essa vontade de fazer reinar a ordem era, no fundo, uma forma de escapar ao poder político, porque detinha sua legislação penal. Em mais de 300 casos havia possibilidade de enforcamento. Era muito fácil exercer pressão sobre os populares. Os grupos tinham interesse de escapar desse poder judiciário. Para escapar, se organizavam em sociedades de reforma moral, proibiam tudo que permitisse ao poder atacar o grupo. Portanto, se tratava mais de grupos de autodefesa contra o direito do que grupos de vigilância. Esse reforço da penalidade autônoma era uma maneira de escapar da penalidade estatal. No decorrer do século XVIII, esses grupos vão mudar de inserção social e cada vez mais abandonar seu recrutamento. No fim do século XVIII, as pessoas mais ricas que vão suscitar esses grupos de autodefesa moral. Esse deslocamento social indica como esse empreendimento de reforma moral deixa de ser uma autodefesa penal para se tornar um reforço do poder da própria autoridade penal. O poder vai se atribuir a esses instrumentos de controle. O segundo deslocamento consiste na ideia de que, enquanto o primeiro grupo visava fazer reinar uma ordem moral diferente da lei, para escapar da lei, no fim do século XVIII, esses grupos, agora controlados pelos ricos, têm como objetivo obter do poder político novas leis que ratificam o esforço moral. Assim, existe um deslocamento da moralidade para a penalidade. E para explicar o terceiro deslocamento, eu passo a palavra ao meu colega. Bom dia. Na minha parte, Foucault diz que a história da França é bem diferente da Inglaterra. Porque na França, por ter uma monarquia instalada há muitos anos, já havia um forte aparelhamento do Estado, o judiciário clássico, a polícia e as grandes prisões, como a Bastilha e o Bicêtre, e também seus aspectos institucionais, como as lettres de cachet. A letra de cachet não era uma lei, nem um decreto, mas sim uma ordem do rei que concedia a uma pessoa individualmente, obrigando ela a fazer alguma coisa, fornecendo controle social, uma vez que qualquer pessoa que se sentisse prejudicada poderia pedir a prisão de qualquer outra pessoa. Podia até mesmo obrigar alguém a se casar através delas. Na maioria das vezes elas eram usadas como forma de punição mesmo, para exilar alguém, privar essa pessoa de alguma coisa, mandar prender. Mas elas também podiam ser usadas arbitrariamente por qualquer pessoa. Mas quando a gente para para examinar elas bem assim, a gente vê que sim, elas eram mandadas pelo rei em quantidade bastante numerosa, mas na maioria das vezes não era ele que tomava essas decisões. Ele fazia sim, como nos assuntos de Estado, mas a maioria delas, as dezenas de milhares que eram enviadas pela monarquia, eram na verdade solicitadas por pessoas comuns, como um pai de família que estava descontente com os filhos, ou alguma família que queria se livrar de alguém que estava incomodando, alguma comunidade religiosa. Todos eles pediam ao intendente do rei uma letra de cachê, e esse intendente fazia um inquérito
para poder saber se o pedido era justificado. Quando isso acontecia, ele escrevia ao ministro do rei, que era encarregado desse assunto, solicitando para enviar uma letra de cachê, permitindo para poder, como alguém mandar prender sua mulher que estava traindo ele, ou um filho que gastava muito dinheiro, ou uma filha que se prostituía, alguma coisa, podia ser qualquer coisa arbitrária que eles poderiam pedir para o rei. De forma que essa letra de cachê se apresenta sobre um aspecto um instrumento da arbitrariedade real, investido em uma espécie de contrapoder, que vinha de baixo para cima, que permitia os grupos, as comunidades, as famílias, os indivíduos exercer um poder sobre alguém, poder controlar. Então isso era de certa forma bom para a monarquia, era um instrumento de controle espontâneo que vinha da própria população sobre a população. Daí eles acabavam controlando a sociedade, esse controle ela fazia sobre ela mesma. Esses pedidos eram normalmente divididos em 3 categorias. A primeira, que dá para chamar como condutas de imoralidade, podemos dizer assim, como a devassidão, o adultério, sodomia, bebedeira, como está próprio escrito isso no livro. Essas condutas provocavam por parte da família e das comunidades um pedido de letra de cachê, que era imediatamente aceito normalmente, desse jeito tendo uma repressão moral ali, né? Na segunda, elas eram enviadas para sancionar como condutas religiosas, julgadas perigosas, dissidentes, como muitos feiticeiros, os feiticeiros já não eram queimados há muito tempo naquela época, mortos em fogueira. Quando alguma religião se incomodava com isso, eles acabavam pedindo uma letra de cachê contra esse tipo de pessoa. E na terceira categoria, ali pelo século XVII, elas eram bastante usadas em casos de conflitos de trabalho, quando os empregados, patrões, não estavam satisfeitos com seus aprendizes, os operários, eles podiam descartar ele expulsando ou solicitando também uma letra de cachê para o rei. Com a primeira greve na França foi dos relojoeiros. E esse exemplo está no livro, inclusive. Os patrões relojoeiros, eles reagiram para tentar localizar esses líderes. E em seguida eles escreveram para o rei solicitando uma letra de cachê fosse enviada para eles poderem ser presos. Algum tempo depois, o ministro do rei quis anular ela e libertar os funcionários, mas a própria corporação dos relojoeiros, que então solicitou ao rei que não libertasse os operários se fosse mantida a letra de cachê. Desse jeito, a gente consegue ver como os controles sociais relativos aqui não mais a moralidade ou a religião, mas sim como o próprio problema de trabalho, se exercer por baixo e por intermédio do sistema de letra de cachê sobre a população operária. Como no caso a letra de cachê ela tinha como resultado a prisão desse indivíduo, é interessante até a gente ver que a prisão não era uma pena do direito no século XVII e XVIII. Porque, segundo o livro, quando a lei pune alguém, a punição era morte, era ser queimado, era ser esquartejado, era ser banido, pagar algum tipo de multa, alguma coisa assim. A prisão em si não era punição. A prisão vai se tornar uma punição só no século XIX, que tem a origem diretamente ligada com essa prática. Porque quando ela era enviada contra alguém, essa pessoa não era enforcada, queimada, nem pagava multa nem nada. Ela era colocada numa prisão, que devia permanecer lá por um tempo que não era fixado, não tinha tempo mínimo nem o máximo. Raramente a letra de cachê dizia que alguém devia ficar preso por uns 6 meses ou 1 ano. Como, por exemplo, em geral, ela determinava que alguém devia ficar retido até nova ordem. Essa nova ordem só intervinha quando a pessoa que fez o pedido da letra de cachê contra esse outro indivíduo afirmasse que o indivíduo aprisionado tinha se corrigido. Essa ideia de aprisionar para corrigir, que veio depois, de conservar a pessoa presa até que ela se corrija, tem origem diretamente ligada a essa prática. Foucault ele vai continuar a conferência número 4, citando como as lettres de cachê foram apropriadas pela camada média da população na França para exercer um controle da sociedade sobre si mesma. Nesse caso, a prisão que era imposta pelas lettres de cachê não era de direito, elas não tinham caráter de punição jurídica, mas, antes de tudo, de correção das virtualidades dos indivíduos
daquilo que eles poderiam cometer ou do perigo que apresentavam, enfim. Essa ideia, salientada por Foucault, ela não nasce do pensamento jurídico da época. Ela nunca foi sistematicamente pensada por Beccaria, por exemplo. Ela nasce a partir de uma ideia policial e de vigilância. Disso, Foucault vai buscar traçar algumas conclusões, ainda que provisórias, que servirão para iniciar a conferência seguinte, que vão servir para as discussões da conferência número 5. As perguntas que Foucault vai fazer vão no sentido de questionar como foi possível o desvio, na prática, da reestruturação das teorias da lei penal que foram pensadas por Beccaria, por Bentham, etc. Como foi possível o desvio daquela preocupação da reestruturação do bem social, que era abalada pelo infrator, para uma prática penal que se centralizava unicamente no indivíduo e em suas virtualidades. A resposta inicial que Foucault nos concede é a de que esse movimento se deu em uma prática extrapenal, como foi visto anteriormente, em uma organização de grupos não estatais, mas que ao fim foram incorporados em suas práticas ao poder estatal, tanto na França como na Inglaterra. Mas para Foucault o que importa saber a que esses grupos estavam reagindo quando da organização dessas práticas. E, bom, Foucault vai apontar para a importância de se levar em conta nessa análise a mudança da forma produtiva e a dinâmica material de produção de riquezas no século XVIII. Na Inglaterra, ainda mais que na França, a forma de produção se modifica de modo que não mais se constitui de uma materialidade monetária, mas sim é investida na produção e troca de mercadorias, bem como no estoque dessas mercadorias e de máquinas afins. A expansão dessa forma de capitalismo faz possível também a expansão de uma forma de investimento material. E com a expansão dessas fortunas constituídas pela conservação de estoques, máquinas, etc., se vê ameaçada pela depredação daqueles que nada têm além da sua força de... Portanto, o contato direto do trabalhador com as máquinas faz necessário aos proprietários dos meios de produção a instauração de mecanismos de controle que permitam a proteção da sua riqueza. Um segundo ponto que vai ser levantado por Foucault é que agora, tanto na França como na Inglaterra, a delimitação da propriedade vai mudar, de modo que agora, com a multiplicação de pequenas propriedades, as ideias de pilhagem, de roubo, de invasão se tornam constantes. Então, por fim, e para concluir, Foucault aponta que esses novos tipos de produção de riquezas e distribuição de propriedade foi o que tornou necessário os modos de controle sociais instituídos no século XVIII e que vão ser institucionalizados a partir do século XIX. Sendo assim, em conclusão, a origem da sociedade disciplinar, ou do que Foucault vai chamar de panoptismo, se deu pela tomada dos modos espontâneos de controle de origem popular e semi-popular pelo Estado, que instituiu medidas de controle estatais e autoritárias de vigilância. Esse controle social foi necessário por conta da nova distribuição, tanto espacial quanto social, da riqueza industrial agrícola que teve ali no final do século XVIII. Essa é a visão do Foucault a respeito da origem da sociedade disciplinar. E aí, ali no último parágrafo dessa conferência, ele diz que na próxima conferência vai tentar explicar como que esse movimento foi institucionalizado e se tornou uma forma de relação política interna da sociedade no século XIX.